em nenhum momento ele fala de tempo, certo? Uhum. Provavelmente a gente pode ter que utilizar também o Torricelli, ok? Tá. Então, não apareceu tempo, Torricelli. Agora vamos interpretar o problema. Vamos ver o que está sendo pedido. Em zonas urbanas, limite é 60. Uma alternativa é diminuir o número de acidentes e reduzir esse limite. Considere uma pista seca, bom estado de carro que pode frear com desaceleração 5. Olha só, desaceleração. Estamos falando dele perder velocidade. Significa que estamos falando de velocidade positiva, mas que vai diminuindo, porque a aceleração é negativa, ok? Ah, Apesar de aqui não ter um sinal de menos, falou desaceleração, isso aqui vai entrar negativo na equação. O limite de velocidade reduza de 60 km para 50. Veja, estamos falando de quilômetros por hora, 50 km por hora. Vai ter que ser convertido para metros por segundo, ok? Porque isso aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então você converte as velocidades. Tudo bem? tá. Ah, Que mais? Nessas condições, a distância necessária para a freagem, desde a velocidade limite. Desde a velocidade limite. Ele está falando de qual aqui? Dos 60 ou dos 50, né? Não sei. Até a parada completa do veículo. Pois é, né? Tá falando de qual velocidade aqui? Não deixou muito claro. Tô pensando, tá? Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Ele quer, na prática, em outras palavras, saber a diferença de um caso para o outro. Ok? ah, Nós temos dois casos, um caso em que a velocidade inicial é 60, outro caso que a velocidade inicial é 50. Ambos têm a mesma desaceleração. E, devido ao fato deles terem velocidades iniciais diferentes, a quantidade de deslocamento que precisa para chegar até a velocidade zero vai ser diferente. Né? Eu tenho certeza que você concorda comigo que é muito mais fácil você parar um carro que está apenas, sei lá, 20 km por hora do que um carro que está na BR a 140 km por hora, certo? ah. Parar o primeiro caso é mais fácil, você vai precisar de menos deslocamento para isso. No segundo caso, como ele está muito mais rápido, você vai precisar frear por muito mais tempo até ele parar, certo? Concorda comigo? Sim, Muito bem. sim. Então, o que a gente está querendo, vamos dizer assim, é a diferença. É a diferença. Ou seja, é o deslocamento da situação com maior velocidade menos o deslocamento com a situação da menor velocidade. Em outras palavras, você precisa achar esses deslocamentos, fazer a subtração, né? Para encontrar essa diferença que vai aparecer ali. Bem, se nós estamos falando de uma situação onde nós sabemos a velocidade inicial de dois casos diferentes, né? Nós temos o caso onde a velocidade inicial é 60 e o caso onde a velocidade inicial é 50. Nos dois casos, a gente sabe que a gente quer parar, né? Ou seja, a velocidade final dos dois casos é zero. E também nós sabemos a aceleração dos dois casos, no caso, uma desaceleração, menos 5. Qual equação a gente vai usar? A gente tem que usar uma equação que envolve tudo que a gente tem e tudo que foi pedido, ou seja, Torricelli, porque em nenhum momento pediu ou foi fornecido o tempo, certo? A Certo. equação que você vai usar para resolver esse problema é a Torricelli. Eu vou te dizer o que tu tem que fazer. Já expliquei, na verdade, mas eu vou dizer de novo para que você tente fazer sozinha, tá bom? Veja, é uma questão Tá. interpretativa. A questão de Enem é assim. Você vai descobrir qual foi o deslocamento na situação onde a velocidade inicial é 60 km por hora. Depois, para outra equação, você vai fazer de novo a conta. Só que aqui você vai trocar por 50, ok? São duas situações diferentes, que vão te dar dois ΔS diferentes. Esses valores aqui, que Tá depois bom. subtrair e vai chegar na resposta. Note, nos dois casos, você vai ter a mesma aceleração e a mesma velocidade final, que é zero. Ok? Uhum. Muito bem. Sim. Então tá bom, acho que eu falei demais já. Quero que você tente fazer.
Olha só, estava fazendo uma conta aqui antes de você. Deixa eu abrir numa outra folha. Muito bem. Então tá, boa sorte aí, tá? Quando tu fizeres algo, me envias a foto. Tá. Passa com calma, né? Note que eu já expliquei o que tem que acontecer, puxe da memória o que eu falei, desenhe se for necessário, né? Interprete por conta própria. Você quer saber a diferença dos deslocamentos.
Então, eu eu acabei, mas eu acho que eu fiz alguma coisa, tipo, muito errada. Uhum, vejamos. Bem, para Porque começar, não tá tão errado assim, tá? Você usou as equações certas, usou as ideias certas, eram duas equações diferentes. Você estava procurando a diferença das distâncias, grave essa palavra, né? Distâncias. Mas você esqueceu de fazer algumas coisas que eu falei. Para começar, você está usando quilômetros por hora. Eu falei que você tinha que converter para metros por segundo, certo? Uhum, É. E, de novo, se você está utilizando a aceleração em metros por segundo ao quadrado, que é o caso aqui, a unidade tem que ser a mesma do problema todo. Então, aqui também tem que ser metro por segundo. Faltou converter. Você sabe como é que converte? Divide por 3,6, né? Então, faltou sim. isso aqui e aqui. Outra coisa. Não tá certo, o sinal tá certo. Pronto, né? Então, faltou só isso. E daí, quando você faz a diferença é uma distância. Afinal de contas, isso é distância. Isso aqui também é distância. Então, quando você Uhum, subtrai as coisas, era para dar só, no caso aqui, quilômetros, né? Não quilômetro por hora. tá. Ok? Então, corrija. Converta, dividindo por 3,6 aqui e aqui, faça a conta do jeito que você fez, e depois faz a diferença. No Tô. mais, tá, o grosso assim tá certo, beleza? Uhum. Então tá bom, corrija aí e me mande certinho.
Algum problema aí pra terminar? Porque agora era pra ser a parte fácil, né? Não, eu só tô com. Tava com um pouco de dificuldade na questão de dividir o 61. Você está com dificuldade de fazer uma divisão? Não entendi. Fazer 60 dividido por 3,6 porque tem vírgula? É. Tem que avisar. Bem, vamos pensar essa divisão desse jeito assim primeiro. É a mesma coisa, continua sendo uma divisão, só está escrito de outra forma. Como a gente não gosta de vírgula, o que a gente pode fazer para essa vírgula desaparecer? Multiplicar por 10. Só que a gente multiplica por 10 em cima e embaixo também, para manter a igualdade. Vai ficar 600 sobre 36. Acontece que esses números aí, obviamente, têm a ver com 6, né? O 600, por exemplo, é 6 vezes 100. E o 36 é 6 vezes 6. Concorda comigo? Uhum. Isso é uma fatoração bem simples que eu fiz aqui. Corta, corta, vai ficar 100 por 6. Acontece que, de novo, ambos esses números são pares, né? O 100 é 2 vezes 50, enquanto o 6 é 2 vezes 3. Dá para cortar também. Então, simplesmente a divisão 50 sobre 3 vai dar a mesma resposta que essa divisão aqui. E dividir 50 por 3 é fácil, né? Uhum. E vai ficar repetindo, porque desce um zero, dá outro 6 e assim vai. Então significa que 16,6 metros por segundo, tá bom? Então faça Uhum. a mesma coisa agora para o 50, né? Faça o que eu fiz aqui, multiplica por 10 em cima e embaixo e vai fatorando, beleza? Tá. Muito bem. Na prática você só vai trocar 60 por 50. Digamos que você não consiga fazer todos esses passinhos para facilitar a conta aqui nessas fatoraçõezinhas, não tem problema nenhum. Você já pode começar a partir daqui a fazer a divisão, tá? Tá. Faça como você achar mais simples. Você só não pode ficar tipo 40 minutos numa divisão, né? O Enem não vai ter chance disso. Então, é que na verdade o meu tinha dado, tipo, mais ou menos isso. O meu tinha dado 16,8 É, é em vez de 16,6. 16,6. É. Mas tudo bem. Agora tem que fazer por. Agora tem que fazer a conta com 50 sobre, né? Eu fiz 60 sobre 3,6, porque eu converti a Uhum. velocidade aqui. Agora você vai fazer o mesmo com 50, né? Então, o meu 50 deu 13,8. Deu 13, beleza? Deu menos, É, é o que a gente espera. Então, perfeito. Então, agora que você tá chegou certo? em velocidade, eu cheguei, né? Nessa velocidade você chegou no 13 ali. Perfeito? Perfeito. Então, agora é só fazer a mesma conta que você fez, só que em vez de colocar os 50 e os 60, você coloca esses valores, ok? Tá. Tá, tipo, na minha primeira deu mais ou menos 28,2. Na que é de 60 quilômetros por hora. Mais ou menos, não tem como, né? Deu mais 28 metros, então, certo? Deu mais de 28 metros. É porque ficou os números decimais, né? Tudo bem.
Númerozinho decimal Deu não uma tem dízima problema. periódica. Que aqui ele tá falando mais próximo, tá vendo? É, Então, então deu uma dízima periódica, por isso que eu coloquei, tipo, o sinal de mais ou menos, não exatamente igual. entendi. Mais ou menos, porque é perto. Entendi. Próximo de. Isso. Pensei mais ou menos mais no contexto de ser positivo ou negativo. Ah, Mas não, não. beleza. Então tá certo. Então é isso mesmo. E meu segundo movimento, que é o com 50 quilômetros por hora, deu mais ou menos 19 quilômetros. Perfeito. Então agora a única coisa que você tem que fazer é subtrair esses valores e ver de qual dessas opções chegar mais próximo. Tá. É, vai ser da 9, né? Da opção B. Sim, perfeito. Então a diferença de distância foi isto. Ok? Uhum. Então tá bom. Então tá bom. Vamos lá, vamos continuando então. Deixa eu por aqui. Próxima questão. Por aqui. Cadê você? Aqui. Ah. Quando a luz de um semáforo fica verde, um veículo parado parte com aceleração escalar constante A1. O veículo estava parado, partiu com essa aceleração. E se move por uma rua retilínea até atingir a velocidade máxima, Vmax. Muito bem. Depois de um determinado tempo. A partir desse instante inicia um processo de frenagem, também com aceleração escalar constante, até parar novamente no semáforo seguinte, intervalo de tempo T2. Tá citando uma situação extremamente genérica aqui. O gráfico representa a variação da velocidade desse veículo. No trajeto entre os dois semáforos, a velocidade escalar média, olha só o que ele está pedindo. Ele já falou várias acelerações, falou sobre velocidades também, mas ele está pedindo a velocidade escalar média. Eu lembro de ter falado brevemente com você sobre velocidade. O negócio é o seguinte: quando nós estamos falando de velocidade escalar média, ou de modo geral de velocidade média, você tem que lembrar da fórmula. É simplesmente deslocamento por tempo, ok? Uhum. Sendo assim, nós precisamos, de alguma forma, encontrar o deslocamento, porque o tempo a gente já sabe. Veja, ele falou que o tempo foi T1 mais o T2, né? Foram os dois tempos que aconteceram aqui. Foi o tempo dele sair do repouso, chegar até a velocidade máxima e depois ir freando até parar. O enunciado citou tudo isso. Do zero até a velocidade máxima T1, da velocidade máxima até parar, T2. Então o tempo é T1 mais T2. Tudo bem? Sim. Ok. Eu também falei para você, eu acho, tô dando tanta aula que eu esqueço às vezes quem é a aluna, mas que o deslocamento ele pode ser obtido como a área abaixo do gráfico. Nós podemos partir dessa estratégia, porque ficar utilizando as equações do vovô ateu, do sorvetão, pode ser um pouco chato aqui. Afinal de contas, nós não temos número, nós não temos nada, né? Muito bem. Sendo assim, sabendo que o deslocamento é numericamente igual à área abaixo da curva, isso aqui é um triângulo, né? E a gente sabe a equação da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Concorda comigo? Sim. A base pode ser dita que é T1 mais T2. A altura é a velocidade máxima. Tudo isso dividido por 2. Sendo assim, É a opção B, não é? não sei, para falar a verdade, não dá para dizer tão diretamente. Por quê? Porque a hora que eu substituir ali o A por todo esse negócio aqui, né? Olha só o que vai acontecer. Substituir.
o cara que tava ali em cima, né? Eu sou tão Zé Mané que eu apaguei o que tava ali. Eita. Ai, 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 que bom que eu sou um cara muito paciente. A gente coloca aqui uma cópia. Tudo bem? Então, só tô substituindo ali na equação da velocidade média esse carinha, tá bom? Uhum. E olha só que legal. Aqui dá para cortar, porque eles estão em evidência. Estão multiplicando todo mundo. T1 e T2 somados estão multiplicando todo mundo em cima e todo mundo embaixo. Então eu posso fazer essa conta. Vamos lembrar de onde surgiu. Em cima eu tinha colocado deslocamento, e eu sei que é a própria área do gráfico. Embaixo o tempo total, que são esses tempinhos aqui, T1 mais T2. Só que a área do gráfico é base vezes altura dividido por 2. Fiz essa Uhum. substituição aqui, cortei. Agora olha só o que eu cheguei. Que a velocidade média. Por que não está preto isso? Que a velocidade média é igual à velocidade máxima dividido por 2. Nesse nosso caso aqui. Acontece que em nenhuma das opções aparece isso, tá vendo? Uhum. Agora, significa que eu estou errado? Não, não significa que eu estou errado. Significa que eu vou ter que achar essa velocidade máxima em termos das coisas que estão no enunciado, ou seja, do A1, do T1, né? Só isso. Uhum. Como é que eu posso achar a velocidade máxima? Bem, eu vou começar pegando a imagem melhor lá, né? Tá muito feio esse negócio que eu copiei aqui. Agora sim. Olha, a velocidade máxima, ela tá aqui, nesse pontinho rosa. Como você pode ver, o crescimento aqui é linear, justamente por quê? Porque a velocidade em função do tempo, quando nós temos aceleração, ela é dada pelo vovô ateu. Essa forma, ok? Uhum. Note que nessa fórmula eu já sei quem é a velocidade inicial, é o zero. Veja, eu estou falando dessa parte do problema. A velocidade final é a velocidade máxima, certo? Essa é a inicial, que é zero. Essa é a final, que ele está chamando de velocidade máxima, certo? Uhum. Eu estou trabalhando só com isso aqui. Vou até pintar. A velocidade inicial é zero. Quem é a aceleração? O enunciado chamou essa aceleração de A1. E quem é o tempo? O gráfico está chamando de T1. Em outras palavras, eu posso dizer que a velocidade máxima, de acordo com essa análise que eu fiz, é A1 vezes T1. Tudo bem? Alguma Sim. dúvida no que eu fiz aqui? Então, tipo, essa análise que você tá fazendo agora é só da velocidade máxima, né? Sim, eu estou Tá, buscando uma expressão para velocidade máxima. Por quê? Porque o problema me pede a velocidade média. Só que quando eu tá. cheguei na expressão da velocidade média, apareceu a velocidade máxima. Então eu tive que procurar a velocidade máxima de uma outra forma. Daí eu olhei para o gráfico e percebi que ela está aqui, Uhum. nesse ponto. Então eu posso pensar que esse aqui é o ponto inicial da minha análise e esse aqui é o ponto final da minha análise, certo? Tá. Eu sei que tem mais coisa para cá, mas eu estou parando a minha análise aqui. Então, nessa situação, velocidade inicial é zero, velocidade final aqui é a velocidade máxima. Quem é a aceleração? O enunciado chamou a aceleração de A1. E o tempo gráfico deixa bem claro que é T1. Então, eu cheguei que velocidade máxima é 1 vezes T1. Pronto. Agora é só eu pegar essa fórmula e substituir por isso que eu achei. A1 vezes T1. Note, essa resposta já está certa. O problema é que não tem uma opção igual a ela nas opções da resposta. Agora vamos ver se essa aqui tem. A1 vezes T1 dividido por 2. Aí, ó, resposta D. Beleza? Uhum. Bem, voltando, né? Bem, eu já falei bastante sobre esse problema, eu não vou falar de novo. Mas o que eu quero que tu extraia
desse problema é que nem sempre resolver as coisas aqui na física vai ser você jogar algo numa fórmula. Você vai ter que interpretar as informações que o enunciado está dando, ok? O enunciado deu Sim. uma série de coisas aqui. E basicamente a gente não jogou valor nas fórmulas, né? Nós só trabalhamos com letrinhas, né? Quando eu cheguei aqui, eu pensei que eu já ia chegar na resposta. Eu pensei que eu já ia chegar na resposta. Só que quando eu olhei para as opções, não tinha nada que envolvia velocidade máxima. Então eu tive que pensar mais ainda. Tive que olhar para o gráfico e tentar extrair a velocidade máxima em termos do que o enunciado quer como resposta, que é A1, T1, A2, A2, T2, né? Daí eu consegui escrever aqui, ó, em termos de A1 e T1, usando o vovô ateu. Eu posso usar o vovô ateu aqui? Posso. O vovô ateu é uma equação de uma reta. Isso aqui é uma reta, né? Aceleração constante, etc. Daí eu cheguei na resposta. Tudo bem? Uhum. O problema aqui é um problema bem. Não vou dizer que ele é complexo, porque se fosse complexo mesmo, nem eu conseguiria resolver sem dar uma pesquisada. Esse é um problema que ele envolve muita coisa. Então, o aluno que não está muito seguro, ele vai se dar mal. Porque o que vocês mais querem é fazer conta. Isso que é muito incrível. O que vocês mais querem é ficar jogando número em fórmula, fazer multiplicação, divisão. E normalmente em Enem não é bem assim, né? Vestibulares e tal, tem que fazer muita interpretação das coisas, né? Usar lógica aqui para resolver. Usar lógica. Ok? Então já Sim. vá se naturalizando a isso, porque infelizmente não é só jogar na forma. Vamos ver a próxima questão. De modo geral, eu gostaria que você fizesse uma parecida, mas como a gente já ficou muito na outra, eu vou fazer mais essa aqui. E daí a gente finaliza por hoje. E a minha recomendação até a nossa próxima aula, que vai ser quinta, é que você tente refazer esses exercícios, tá bom? Então, Outra coisa, uma coisa importante, já que nós temos um tempinho, acho que vale a pena. Eu não acho legal uma pessoa que estuda cedo como você, acho que sua aula começa lá pelas 7:30 da manhã, né? começa às 7. Nossa, 7 da madrugada, você é louco. Não acho que seja bom você ter aula às 7 da noite, como é o caso agora. Uhum. Então, surge-me uma pergunta. Será que você estaria livre segunda-feira às 5 da tarde? Não, porque eu tenho aula. Ah, que pena. Bem, era o horário De que eu... terça é o único dia que eu não tenho aula à tarde. Esse é o único dia que você não tem aula à tarde. É. Por exemplo, às 15 da tarde você não tem aula. Às 15 eu tô em aula. Ah, então você tem aula à tarde. Não, tipo, de terça? É, De terça. hoje é terça, por exemplo. Sim, sim. Não, eu não tenho aula, mas fica meio corrido pra mim. 3 da tarde fica corrido para você. É, 3 da tarde eu talvez conseguisse trocar um aluno de horário, mas já que fica corrido para você. porque normalmente eu volto da escola lá pela 1h30, 2 horas. E Uhum. aí. E 4 horas eu tenho compromisso. Ah, Então, entendi. Que ui, pena. Eu gostaria realmente de trazer essa aula para mais cedo, mas assim fica complicado. Tá, uma outra tentativa. Bem, se bem que essa tentativa seria bem ruim para mim, mas tudo bem. É, Bem, terça é o único dia que você tem horários livres à tarde, né? Então, seria o único dia que daria para encaixar alguma coisa. Mas se às 4 você já tem compromisso, daí não tem como encaixar nada, né? Que hora que você tá livre do seu compromisso, que começa às 4? às 6. Às 6? É, Então significa que se a gente pudesse, a gente poderia ter aula toda terça-feira às 6, não às 7. é. Ah, então a próxima terça vamos fazer às 6, beleza? Então, Então aham. tá bom. Vou colocar aqui. é, E é isso, o bagulho é doido pra mim, vou ter que dar um monte de aula seguida, mas não tem problema. O importante é você não chegar morta de cansada na aula.
Show. Bem, eu vou só então falar um pouco sobre esse enunciado aqui, e daí eu não vou nem fazer. Eu vou só te orientar para você fazer. Vamos ver aqui. Um motorista atende uma chamada de celular levada à desatenção, aquela velha história, né? Ele perde um pouco do tempo ali, piscando, sei lá, e isso é suficiente para o carro andar dezenas de metros. A ideia é essa. Considere dois motoristas, o primeiro atento, o segundo utilizando o celular. Eles aceleram caso inicialmente a 1. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração 5. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem. Então, veja, é a mesma situação para os dois, ok? Só que esse cara, o segundo cara, ele começou a frear depois. O que significa que ele ficou por um segundo a mais, andando com essa velocidade de 14 metros por segundo, ok? Uhum. Enquanto o outro já estava diminuindo a sua velocidade com essa desaceleração, o que é desatento ainda está se movendo muito rápido, ok? O que Uhum. significa que esses dois caras vão é, se deslocar por mais tempo até parar o carro. Parecido com a questão que você fez, ok? Os dois vão se deslocar por tamanhos de deslocamento diferentes. E o que o problema está pedindo de novo é essa diferença, ok? Sim. Mas essa questão não vai ser igual a que você fez, porque ela é um pouco diferente do ponto de vista de que começa-se com MRU, ou seja, eles estão com velocidade constante, e depois da freagem, os dois vão para MRUV. São dois carros diferentes, vão ser duas equações diferentes, que nem você fez, né? Só que tem essa diferença especial de que o segundo cara demorou mais tempo para começar a frear. Então eles já vão ter essa diferença de distância inicialmente ali, beleza? Bem, é o que eu posso te orientar, né? Faça um desenho muito bem feito dessa situação, vai escrevendo no desenho os detalhes sobre a situação, que eu acho que você consegue resolver sozinho. E lembre-se, o que você está procurando de novo é uma diferença de delta S, que nem você fez antes. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então é isso aí. Nossa aula, a próxima aula é quinta às 5 e depois, de novo, sábado, meio-dia. E lá na outra terça, às 18. Beleza? Então tá bom. Tá bom. Beleza. Tchau, valeu. Tchau.